E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Oliveira e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre operações com radicais. É isso mesmo, operações com radicais. Já vimos os processos de radiciação e agora então vamos operar um pouco mais. Olhem só o que temos aqui. Radiciação, operações com radicais. Quando temos radicais semelhantes em uma adição algébrica, podemos reduzi-los a um único radical, somando-se os fatores externos desses radicais. Como assim? Olha só. Vou colocar aqui 3 exemplos para que vocês possam entender melhor cada uma das situações. Veja, eu farei o primeiro exemplo, tá? Raiz de 3 mais 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. E vocês farão os próximos. Então, presta atenção e fica ligado. Olha só, nós temos então a seguinte situação. Raiz de 3 mais 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Aí, o que diz a propriedade? Somamos e subtraímos os externos dos radicais. Quem está acompanhando o meu radical, ok? Desta forma, então, nós temos aqui, ó, não aparece, mas aqui está o número 1. Ele não precisa aparecer o número 1. E aí você vai somar. O que você vai somar? O 1 mais o 4 menos o 2. Veja, é isso que você fará. Professor, e o radical? O radical você vai apenas acoplar aqui. Exatamente. Você vai permanecer com ele. Repete, tá certo? Sendo assim, nós vamos então, 1 mais 4, 5, menos 2, eu tenho 3 raiz de 3. Fechou. Entendeu? Acho que sim, né? Então agora é com vocês. Façam os próximos 2 exemplos que nós temos aqui. Vamos lá.
E aí, você já fez? Eu acho que sim. Você é demais. Segue aqui. Olha só. Lembra? Vamos somar e subtrair os externos. E o radical são iguais. Se eles são iguais, nós vamos apenas fixá-lo, ok? Nós vamos repetir. Sendo assim, me ajude. Ah, professor, no primeiro exemplo, era todo mundo radical ali, só a raiz de 3. E agora não. Agora o senhor colocou uma raiz de 2 e uma raiz de 5. Complicou tudo, já me confundi, não consegui fazer. Não, calma, é a mesma coisa. Observa. Eu tenho aqui, ó, quem é a raiz? Nesse caso, eu tenho a raiz de 2. A raiz de 2 só vai poder somar com raiz de 2. Só vai poder subtrair com a raiz de 2. E nesse caso, eu tenho aqui raiz de 5, que só poderá somar ou subtrair com a raiz de 5. Não pode misturar de jeito nenhum, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, na raiz de 2 eu tenho 4 menos o 2. A raiz de 2 eu vou repetir, ok? Mais alguém aqui agora. Eu tenho 3 menos 6. Isso mesmo. E aí, o que vai acontecer? Raiz de 5. Nesse caso, meus amores, vem comigo. Eu tenho 4 menos 2 é 2. 2 raiz de 2. E assim, aqui eu tenho 3 menos 6. Para, ó, é negativo. Cuidado com esse sinal aqui. Eu tenho, então, menos 3 raiz de 5. E assim, nós finalizamos esse processo. Professor, mas não vai somar, não vai subtrair esses dois? Não, de jeito nenhum. Não soma e nem subtrai quando os radicais são diferentes. Para por aí, ok? Simplificou. Tudo de bom, seu professor vai dar notão. Olha lá, o que temos agora? Observe comigo. Aqui é uma pegadinha, se você não prestou atenção, eu tenho raiz quinta de 3, raiz cúbica de 3 e raiz quinta de 3. Ó, cuidado para não se perder. Então, eu vou ter aqui raiz quinta. Quem é? Ó, primeiro elemento e raiz quinta. Quem é? Segundo elemento. Presta atenção. Não são exatamente iguais em valores, assim, modulares? Sim. Ou seja, eu tenho 2 raiz quinta de 3 positivo, menos 2 raiz quinta de 3. Ou seja, eu posso simplificar direto, anulando esse quesito. E assim sobra para nós o nosso resultado final. 3 raiz cúbica de 3. E acabou. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido esse processo. E assim, nós vamos observar o seguinte. Veja comigo aqui um exemplo. O professor colocou no exemplo o raiz cúbica diferente. Lá no nosso slide, nós temos o seguinte. Está todo mundo dentro da raiz quinta. E o professor fez aqui um outro exemplo com a raiz diferente. Então, lá, você que fez o exercício, você que resolveu tudo na raiz quinta, nós vamos então encontrar o resultado que você determinou. Olha lá, eu tenho todo mundo agora com raiz quinta de 3. Desta forma, vamos então somar e subtrair os seus externos. Mas veja, é a mesma situação. Eu tenho aqui, ó, eu vou pegar um outro giz. Eu tenho aqui 2 raiz quinta de 3 menos 2 raiz quinta de 3. Simplifico, simplifico. E sobra para mim e para você apenas 3 raiz quinta de 3, que é o exemplo que o professor colocou como desafio para vocês, ok? Vamos seguir adiante? Presta atenção comigo aqui. Quando os radicais tornam-se semelhantes depois de simplificado. Ai, meu Deus do céu. Professor, agora eu tenho raiz de 2 mais raiz de 32. Nada a ver uma coisa com a outra. Como que eu vou somar? Como que eu vou subtrair? Calma, você já estudou isso nas aulas anteriores com a professora Suelen. Agora você precisa tentar fazer, ok? Tenta fazer e o professor já retoma com vocês cada um dos tópicos que eu coloquei aqui. Mas antes eu quero dar uma dica.
Veja, eu tenho a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 32. Muito bem. E essa raiz de 32, vocês precisam aplicar o quê? A fatoração. E, consequentemente, lá no final, quando você resolver aquele processo da fatoração e simplificação dessa raiz, você vai encontrar também alguém que fique raiz de 2. E aí sim, você vai finalizar essa soma, que é a soma esperada. A mesma coisa vai ocorrer aqui quando encontrarmos a raiz de 20. Eu preciso primeiro fatorar, tá certo? E aqui eu vou ter também a raiz de 12 e eu vou precisar também, da mesma forma, fatorar, para depois ver se é ou não possível adicionar ambos ali no final desse processo, tá certo? Vamos lá? Agora é com vocês.
E aí, conseguiu fazer? Acho que sim. Vocês lembraram da fatoração ou não? Vamos ver então. Observe comigo. Nesse primeiro exemplo, eu tenho raiz de 2 mais e tinha que fatorar. Fatorou? Não? Veja bem. Se você fatorou certinho, como o professor explicou na aula passada, você vai ter aqui a decomposição dos fatores primos desta forma ou da forma direta. Tanto faz. Eu prefiro fazer separado para que você não se perca, tá bom? E nós vamos então trocar o nosso radicando pelos fatores primos encontrados. Observe lá então. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes o 2. Lembra que o professor falou? Aquilo que é possível a gente vai simplificar de acordo com o nosso índice da raiz e o expoente que está no radicando. Então, junto com o prof, vamos lá. Vai ter raiz de 2 mais simplifica e simplifica. O que vai acontecer? Quem que saiu da raiz? O 2 e o 2. Esses dois se livraram da raiz. 2 vezes 2, só que ele não tem expoente 2. Não posso simplificar. Ele ficou sozinho lá dentro do radical, tá bom? Então, desta forma, nós vamos ter aqui sendo raiz quadrada de 2 mais 4 raiz de 2. Ou seja, qual é o resultado final, professor? Não sei. Sabe sim. Quem está aqui na frente da raiz de 2 e não aparece? Parabéns para quem falou 1. 1 mais quem está aqui? 4. Ou seja, vou fazer direto agora, hein? Mentalmente. 1 mais 4, 5. 5 o quê? Raiz de 2. Direto, tá? Mentalmente é só lembrar. Fixa a raiz e não vai se perder. Tá tranquilo. Olha, um outro exemplo que nós tínhamos para fazer era esse aqui, onde eu tenho 3 raiz de 5 mais raiz de 20. Opa, de novo algo estranho, precisa fatorar. Então, você que já realizou a fatoração, você tem lá a fatoração e a decomposição em fatores primos. Vamos, então, continuar. 2 ao quadrado vezes 5, ok? Vamos lá. 3 raiz de 5 mais o que eu tenho aqui, Vamos colocar dentro do radical a nossa decomposição. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 5. Consequentemente, nós vamos então simplificar. Eu tenho 3 raiz de 5, que já estava pronto para nós, mais agora a simplificação. O que tem o mesmo expoente com o índice, simplificou. Ótimo, saiu então 2 e ficou lá dentro do meu radical o número 5. Sendo assim, meus amores, nós temos que fazer apenas essa adição aqui dos externos, ou seja, 3 mais 2 dá quanto? 5. Muito bem, então eu tenho 5 raiz de 5. Finalizamos, então, esse outro exercício, esse outro exemplo. E aí, o último exemplo que o professor colocou para vocês era esse aqui, raiz de 12 menos 6 raiz de 3. Veja, quem é a menor raiz é 3, então a gente precisa deixar todo mundo ali na raiz de 3. Se você encontrar, se você não encontrar, não tem problema, e aí segue a simplificação da forma que ela ficar, tudo bem? Bom, mas fatorando então o 12, nós encontramos aqui 2 ao quadrado vezes 3, ok? Na decomposição dos fatores primos. E vamos então substituir aqui dentro do radical. 2 ao quadrado vezes 3, menos 6 raiz de 3, que já estava pronto, porque o 3 não dá para fatorar mais, né? É só ele. Então, o que eu tenho? Simplifico. Olha, eu vou simplificar aqui o índice com o expoente, sobrando 2. Ele saiu da raiz. E quem fica lá na raiz? O 3, ou seja, 2 raiz de 3. É a simplificação da raiz de 12, ok? Menos 6 raiz de 3. Consequentemente, soma ou subtrai os externos, ok? Nessa soma algébrica, o que nós vamos ter que levar em consideração? O sinal de menos. Observe, 2 menos 6 é quanto? Menos 4. Menos 4, raiz de 3. Pronto!
finalizamos o processo. Desta forma, a gente pode, então, adicionar esses radicais. Lembrando, sempre que eu tenho um número um pouco maior dentro do meu radical, faça a decomposição em números primos. Depois que você realizou, simplifique e aí tente adicionar no final, se for possível. Se as raízes forem diferentes, não é possível efetuar essa soma algébrica, tá bom? Vamos ao próximo detalhe da nossa aula. Olhem só, multiplicação de radicais. É isso mesmo. Devemos conservar o índice e multiplicar os radicandos, simplificando sempre que possível o resultado obtido. Opa, pera lá, conservo o índice e multiplico os radicandos. Já não vimos isso em alguma aula? Na aula anterior nós vimos exatamente isso, a multiplicação desses radicais, tá? Como propriedade, tá certo? Então, agora resta-nos fazer esses exercícios, porque vocês já estão craques, essa propriedade vocês dominam. Vamos lá? Fazendo então os exercícios, ó, fique atento, fique atenta, cuidado para não errar. Vamos lá.
E aí, pessoal, conseguiu? Prestou bastante atenção mesmo? Então vem comigo, eu quero ver se você está craque. Observe, o produto de dois radicais diferentes, nós vamos ter a seguinte situação. Raiz de 3 vezes a raiz de 5. Ou seja, vamos tornar um único radicando. Muito bem, um único radicando. O que eu vou fazer? 3 vezes 5. Por quê? Porque ambas as raízes possuem o mesmo índice. E se elas possuem o mesmo índice, eu posso multiplicar diretamente os dois radicandos. Olha lá, então eu tenho 3 vezes 5. Consequentemente, nós vamos ter o quê? A raiz de 15. Isso mesmo, a raiz de 15. Pronto, finalizamos esse processo do produto de dois radicais diferentes. Se eu quiser fatorar, por exemplo, o 15, que é o resultado, nós vamos obter novamente os dois radicais separados, ok? Se for o caso. Não é preciso, tá bom? Depende muito do exercício que você estiver trabalhando e do objetivo que ele está lhe cobrando também. Bom, vamos agora para o segundo caso. No segundo caso, nós temos aqui 2 raiz de 2 vezes 3 raiz de 5. Observem, nós temos os externos, 2 e 3. São externos aos radicais. Consequentemente, eu vou fazer o produto deles normalmente. E lá, professor, com as raízes, da mesma forma que fizemos no exercício anterior. Ou seja, 2 vezes 3, vamos lá, 2 vezes 3, e agora num único radical, porque ambas possuem o mesmo índice, 2 vezes 5. Ou seja, nós temos então 2 vezes 3, 6. Raiz de 2 vezes 5 é 10. 6 raiz de 10. Muito bem. Desta forma, então, finalizamos esse processo aqui, nesse item, neste exercício. Ok? Se fosse fatorar, retornaríamos também a esse processo dos dois radicais ali no produto. Tudo bem? Agora veja o terceiro exemplo. O terceiro exemplo ele é um pouco diferente. Por quê? Ali dentro nós temos uma soma algébrica. Eu estou somando um número natural com a raiz de 5, que é um número irracional. É isso mesmo. Eu tenho agora um número natural, ou inteiro, como queiram, né? É a mesma definição para o número 3. Olha só, eu tenho então aqui raiz de 2 que multiplica o que está dentro desse parênteses. Ou seja, eu vou precisar primeiro multiplicar essa raiz vezes o número 3 e depois essa mesma raiz vezes a raiz de 5. Observe então como que fica o processo. Eu vou ter raiz de 2 vezes 3 mais raiz de 2 vezes 5. Professor, o senhor está fazendo separado? Exatamente, separado, para não ter problema e todo mundo conseguir entender o processo. Se você já sabe, faça direto, não tem problema, tá bom? Veja, então eu tenho a raiz de 2 vezes 3, mas o 3 não tem raiz. Não pode multiplicar direto aqui com o 2. O que você vai fazer? Ele é um externo. Então nós temos um produto. 3 raiz de 2. Acabou. Esse processo vira 3 raiz de 2, ok? É um produto e ele permanece sendo o mesmo produto. Sendo assim, no outro lado dessa soma, nós vamos ter então a raiz de 2 vezes a raiz de 5. Observe que nesse caso, a raiz de 2 e a raiz de 5 possuem o mesmo índice. Sendo assim, eu vou ter um único radicando, 2 vezes 5, ou seja, 3 raiz de 2 mais a raiz de 10. Muito bem. E agora, professor, dá para fazer alguma coisa? Não, porque se você for fatorar o número 10, ele vai retornar ao processo que nós tínhamos antes. Então, nesse momento, não é o objetivo dessa questão, ok? Finalizamos desta forma, aqui, do jeitinho que você está vendo agora, tá bom? Muito bem. E agora, vamos adiante que nós temos muito mais a descobrir sobre esse conteúdo. Sendo assim, eu tenho agora um exemplo. Veja, nesse exercício, ele pede para mim e para você calcular a área da seguinte figura.
Sim, porque se nós estamos trabalhando com números racionais e a gente precisa trabalhar também com os irracionais, e às vezes a gente se pergunta, mas onde eu vou aplicar essa raiz? Onde eu vou aplicar esse conjunto de propriedade? Para que ele serve no meu dia a dia? Né? Isso acontece. É normal, a gente sabe, muitas vezes a gente não enxerga isso no dia a dia. Mas nesse exercício é possível a sua aplicação. Observe esse retângulo azul que nós temos aqui. Nesse retângulo azul, você vai encontrar o quê? O comprimento dele pela sua largura. E o que tem de diferente do que a gente já vinha realizando nas séries anteriores? O que é diferente aqui é exatamente o comprimento e a largura que leva em consideração uma soma algébrica de um número natural com um número irracional. E aqui também, ó, 3 menos a raiz de 2. Mesma situação. Desta forma, meus queridos, nós vamos levar em consideração um conceito simples de geometria que vocês já viram ou não, mas eu acredito que já viram sim. Não adianta dizer, nunca vi. Já viu, já viu. Lembra de um elemento que diz que para encontrar a área de um quadrilátero, basta simplificar da seguinte forma: multiplicar o seu comprimento pela sua altura, ou seja, a sua largura. É isso mesmo. Nada mais é do que a base vezes a altura. É isso que eu quero que você faça nesse exemplo aqui, beleza? Com vocês, tenta fazer aí.
E aí, conseguiu encontrar essa área? Sim ou não? Você pode dizer, ai meu Deus, que difícil, mas você já viu produtos notáveis lá no 8º ano? Então, se você já viu produtos notáveis no 8º ano, é a mesma situação. Só que ao invés de você trabalhar ali com a incógnita, né, X, Y, ou seja, com a letra, você estará trabalhando com o radical. É isso mesmo, com o radical. Veja como é simples e eu vou fazer passo a passo, tá bom? Na forma distributiva. Eu não estarei aplicando aqui o conceito direto de produtos notáveis. Tudo bem? Vamos fazer passo a passo na forma distributiva. Me acompanha e veja se você acertou. Professor, eu fiz na forma direta e agora dos produtos notáveis, tem problema? Não, não tem problema nenhum, mas vamos ver se você acertou a solução. Vem comigo. Observe, nesse exemplo que nós temos, nós tínhamos que encontrar a área. Lembrando que a área é a base vezes a altura, ou seja, nesse exemplo do retângulo. Sendo assim, o nosso comprimento, a nossa base, é 5 mais raiz de 2. E a nossa altura, ele vai ser 3 menos raiz de 2. Então, eu vou pegar aqui um gizinho branco, para que vocês acompanhem. Observe com o professor. Eu vou fazer primeiro 5 vezes 3, ou seja, e vou separar, tá? Porque eu quero separar para que você entenda da onde está saindo cada número, tá bom? Então, 5 vezes 3. 5 vezes menos a raiz de 2, ou seja, quem está aqui na frente e não aparece é o número 1. Você não vai multiplicar o 5 vezes o 2, não, porque o 2 é um radical, olha lá, ó, ele está dentro da raiz, então ele é radicando. Você só pode multiplicar quem está do lado de fora, os externos. Nesse caso é o número 1, que não aparece aqui, mas é 1, ok? Então 5 vezes o 1, que está aqui imaginário, é 5. Então, como é negativo, menos 5 vezes a raiz de 2. E agora, professor, já utilizei o 5 lá, ó, nos dois elementos que tínhamos na altura. Agora eu vou utilizar a raiz de 2 nos dois elementos que temos lá, que representam a altura. Ou seja, raiz de 2 vezes 3 é o quê? É 3 vezes raiz de 2. Ou seja, são positivos, então, mais. Desta forma, nós vamos ter, então, que realizar agora o outro produto. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Só que, ó, um positivo e outro negativo. Olha o sinal, hein? Cuidado. O que eu tenho? Menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Pronto. Agora que a gente objetivou o cálculo, nós vamos simplificar o raciocínio. Como? 5 vezes 3 é 15. Menos 5 vezes a raiz de 2 vai ser 5 raiz de 2. Mais 3 vezes a raiz de 2 será 3 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes a raiz de 2, veja que ambos possuem o mesmo índice no radical. Sendo assim, eu vou multiplicar. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Ou seja, vamos tentar simplificar um pouco mais. Teremos aqui 5 menos. Perceba que raiz de 2 e raiz de 2 são semelhantes. E se eles são semelhantes, nós vamos fazer então a soma algébrica, observando o sinal, se é uma adição ou se é uma subtração. Observe, menos 5 mais 3 raiz de 2. Opa, eu tenho então menos 2 raiz de 2. E para finalizar, gente, qual é a raiz de 4? É 2, ou seja, menos 2. Professor, acabou? Não, ainda há semelhança aqui. Então, eu vou somar. Veja, eu somo o 15 e o menos 2. Isso mesmo. 15 menos 2 dá quanto? Isso, você que está ligado, você que está ligada. 13. 13 menos 2, raiz de 2. Finalizamos então. Então, a área nesse retângulo
será 13 menos 2 raiz de 2. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido cada um dos exercícios que eu coloquei aqui à sua disposição. É muito importante que você continue focado, objetivando sempre o seu estudo e, claro, pensando sim também no seu futuro. Porque se você não estuda nessa época de pandemia e esperar só quando retornar, as coisas vão ficar ainda mais difíceis. Então colabore, ajude o seu professor também realizando as atividades, tá bom? Vamos lá, qualquer dúvida, coloca ali embaixo nos comentários e a gente estará disponível para responder. E conte com a ajuda do seu professor lá em sala de aula no Classroom, tá ok? Bom, gente, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!